Mais do mesmo. 10 anos depois, o vulcão Abdel Massacre continua ativo. As redações têm a matéria pronta na gaveta. Uma notícia, mínima que seja, ganha as primeiras páginas e as chamadas no noticiário de TV e no noticiário em geral. E lá vem o resumão do caso. Quem foi Roger, seu poder, seus crimes, as vítimas de sempre contando o que passaram, revoltadas, chorosas, as memórias revividas e ressentidas. O fluxo vulcânico de notícias teve início em janeiro de 2009, com a divulgação dos primeiros depoimentos de vítimas, as tentativas de defesa de Abdelmaci, as acusações da promotoria. Os fatos novos foram abundantes nesse ano de 2009. Em agosto, Roger foi preso. Em janeiro, explodiu o escândalo. Durou uns 2 meses. Aí, em agosto, ele foi preso. Apareceram denúncias de crimes biológicos, houve idas e vindas da delegacia para a prisão de Tremembé e mais tarde, no final do ano, no dia 23 de dezembro, o juiz Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu ao médico o habeas corpus, nas vésperas do Natal. Em 2010, a divulgação foi mais calma, até que a sentença da juíza fosse anunciada em novembro. Em 2011, Roger fugiu e o noticiário bombou novamente. Os próximos 2 anos foram quase silenciosos. Uma citação aqui, outra ali, muita fumaça, poucas lavas. Até que em agosto de 2014 aconteceu a grandiosa explosão. Roger é preso no Paraguai e as notícias se derramaram vulcão abaixo na imprensa nacional e internacional. O principal grupo de vítimas denunciantes e ávidas de holofote deu inúmeras entrevistas à imprensa. Antes, durante e muito depois de recepcionarem Roger no aeroporto de Congonhas. Na mesma ocasião, um dos promotores declarou que 20 mil ex-pacientes de Roger poderiam acusá-lo de alguma coisa. Qualquer coisa. O repórter investigativo da TV Record, Leandro Santana, foi festejado pela caçada bem-sucedida. E a grande vítima, Vânia Lemes, é claro que o nome é fictício, ganhou o prêmio Faz a Diferença da Globo pela sua luta contra o médico monstro. Com Abdelmaci na prisão, seria natural que o escândalo sossegasse. Afinal, a justiça acontecera, o homem estava no presídio do Tremembé. Caso encerrado? Não. Em maio de 2015 é lançado o primeiro livro sobre a saga Abdelmaci, que conta a história de Vânia como vítima e algoz de Abdelmaci. A biografia dela foi escrita pelos jornalistas Cláudio Tognoli e Malu Magalhães, e o livro foi prefaciado por Sérgio Moro e sua esposa Rosângela Moro. Aspectos desse livro serão comentados mais à frente no capítulo Vânia Leme. Em maio de 2016, o outro livro reaqueceu o Abdel Massacre, A Clínica, do jornalista Vicente Vilardaga, que foi a base para o roteiro da série Assédio da Rede Globo. O livro-reportagem faz uma reprise do livro anterior de Vânia, com alguns acréscimos curiosos que serão destacados em capítulo à frente. Em 2017, a imprensa vibrou com o vai e vem do Roger Abdelmaci, da prisão para a casa, da prisão para o hospital, do hospital para a casa, do hospital para... Finalmente veio a decisão do ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedendo prisão domiciliar. Novamente, Roger estava nas manchetes, bem como as vítimas, as mesmas de sempre, sempre as mesmas, revoltadas com a decisão do Supremo Tribunal. O ano de 2018 foi quase silencioso, alguns burburinhos nas redes sociais, as vítimas de plantão concedendo entrevistas a blogs, à frente de organizações ou grupos, ajudando vítimas de abusos sexuais, as vítimas alardeando em seu perfil do Facebook que tinham espiões plantados no prédio de Roger para coletar notícias, para investigar,
Uma delas sempre diz que sabe onde os filhos de Roger, os pequenos gêmeos, estudam. Mas o noticiário não passou muito disso. Eu tenho que deixar claro aqui, que é uma coisa que eu não esclareci, Roger conseguiu a prisão domiciliar por conta de uma cardiopatia severa, que faz com que ele precise de tratamento em casa, e assim foi que os peritos do Instituto de Medicina e Criminalística deram o parecer. Ele tem um tal de diagnóstico reservado, ou seja, morte iminente. Muito bem, vamos voltar a isso mais tarde. Em setembro de 2018, começava a massiva promoção da série Assédio, veiculada na Globoplay. O noticiário foi intenso. A rede de televisão, que tem a maior audiência do mundo, promoveu seu produto massivamente, com reportagens no Fantástico, na Globo News, no programa do Bial, entre outros tantos. Revistas e jornais, rádios e portais de internet novamente fizeram inúmeras matérias sobre o médico mais monstro de todos os tempos. Parecia que o ano de Abdel Massacre tinha terminado, mas não. Em dezembro de 2018, a Globo veio à carga com um novo e suculento escândalo sexual, o do médium João de Deus, no programa Conversa com Bial. O escândalo João de Deus fez o Google Alerts explodir de novo, 2 a 3 vezes ao dia, trazendo várias notícias que também citavam o famigerado nome do médico monstro, pois a comparação entre os escândalos João de Deus e Abdelmaci era inevitável. As vítimas famosas de Roger ocuparam alegremente os espaços midiáticos, desta vez para dar apoio e assistência às vítimas de João de Deus. Uma benevolência solidária disputada caninamente, como será exposto mais à frente. A partir do dia 3 de maio de 2019, a série Assédio começou a ser exibida no horário das 11 no canal aberto da Globo. Mas nessa época, a credibilidade de pelo menos 2 das maiores vítimas de Roger Abdelmaci já estava comprometida. Havia suspeitas no ar de que Vânia Leme e Ivonete Schwartzman, nomes fictícios, não seriam assim tão vítimas de Abdelmaci. Começaram a pipocar fofocas na internet sobre as duas que hoje são arqui-inimigas. É processo contra uma, contra a outra. Elas trocam processos de danos morais e tudo aquilo. Mesmo assim, a Globo produziu um documentário sobre o interminável Abdel Massacre, onde 6 das vítimas mais populares de Roger foram entrevistadas pela atriz Bárbara Paz. As mesmas personagens, as mesmas lágrimas, as mesmas raivas. E os mesmos depoimentos sem muita substância, a não ser o de Helena Leardini, e nós vamos falar disso mais à frente. No final do mês de maio, o livro Tudo por um Monstro, o outro lado do caso Roger Abdelmaci, foi lançado, no dia 23 de maio de 2019. O livro desmascara 21 das vítimas midiáticas, mostrando suas mentiras e incoerências. O livro expõe os erros que a imprensa cometeu em inúmeras matérias, por não ter checado os fatos. O livro revela os meandros do bullying virtual e os aspectos científicos que nunca foram abordados no caso Abdelmaci. Curiosamente, ao contrário do que vem acontecendo nos últimos 10 anos, a imprensa que noticia qualquer acusação contra Abdelmaci não se interessou pelo outro lado da história do escândalo. Nós estamos hoje no início de agosto, e no dia 13 de agosto, Roger perdeu a prisão domiciliar, que lhe foi concedida por motivos de cardiopatia severa, para ir com um escândalo total, as TVs acompanhando até por helicóptero o carro levando
Roger Abdelmaci para o Hospital Penitenciário do Carandiru, onde ele deverá ficar, segundo a juíza, por pelo menos 30 dias para proceder aos exames de perícia médica, para saber se ele pode ou não continuar. O escândalo foi noticiado em toda a imprensa várias vezes ao dia, novamente, como sempre acontece com os episódios de Abdel Massacres, e o porquê o motivo foi o livro do tal de Assir Filó dos Santos, que foi prefeito de Ferraz de Vasconcelos, que está preso, ou estava preso na penitenciária do Tremembé, que conversava com alguns dos presidiários famosos que estão lá, como Felipe Nardoni e outros, e ele também conversou com o tal do Carlos Sussumo Kanegawa, que é um médico gastroenterologista que na prisão pode exercer as funções de enfermeiro. Podia. Este, segundo o Assir, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, preso por corrupção, e o Sussumo, que também está preso por corrupção, deve 500 milhões de reais na praça, segundo o Assir, o Sussumo disse que o Roger fraudou os laudos para conseguir a prisão domiciliar. Ou seja, ele comprou ou ele tomou muita água com sal para ficar muito doente, ou comprou os peritos do Instituto de Criminalística de São Paulo, Instituto de Medicina e Criminalística do IMESC, para ficar na prisão domiciliar. Esta é a base do noticiário por enquanto. Ainda hoje eu publiquei um documento do TJ de São Paulo, mostrando que o Sussumo está processando o Assir porque ele nunca disse isso. Mas, de qualquer forma, o Abdel Massacre aconteceu. Agora, o livro Tudo por um Monstro, o outro lado do caso Roger Abdelmaci, deste que mostra um outro lado dessa história, que, segundo os policiais, não é uma história redonda, é uma história que tem ângulos quadrados, é uma história que não encaixa direito. Este livro não consegue ser falado na imprensa de jeito nenhum. É por isso que você está ouvindo ele agora, não é bom? Então tá bom. O próximo capítulo é sobre as Vítimas Unidas. Até lá.